Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Ora, muito boa noite, mais uma vez, e peço desculpa por este pequeno problema técnico. Bem-vindos, Rádio Onda Livre e programa Ao Sabor do Vento. Estamos a fazer a rentrée deste programa. Mais uma série de novas emissões com temas que seguramente serão todos do vosso agrado. E para hoje escolhemos um tema de grande importância e de grande significado. Esta emissão, como sabem, é dirigida a toda a gente, todos quantos nos ouvem e seguem atentamente as emissões da Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV. Mas é particularmente destinada àquelas pessoas que nos ouvem, que são pais de crianças e jovens adolescentes. Isto porquê? Porque hoje vamos falar da dependência das crianças da internet. Toda esta problemática que gira à volta da internet e as consequências que esta dependência das novas tecnologias acarretam ao desenvolvimento das crianças. Para falarmos deste tema, eu convidei a doutora Judite Lino, que está aqui comigo, que é licenciada em Psicologia pela Universidade de Salamanca, com equivalência pela Universidade do Porto. É especialista em neuroeducação e psicoterapeuta transpessoal. Tem vínculo ao Instituto do Emprego e Formação Profissional e, desde 2015, que é técnica superior na área do emprego e no Serviço de Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros. Doutora, muito boa noite, muito obrigado por ter acedido ao convite para virmos falar deste tema, que é um tema de facto preocupante e que está a tomar contornos de facto que nos causam preocupação grande, não é? Para além deste tema da dependência das crianças, há também o outro tema da autoexclusão por parte dos adolescentes. Portanto, era sobre isto que nós iríamos conversar hoje. E, mais uma vez, muito obrigado por ter acedido ao convite para estar aqui no programa Ao Sabor do Vento da Rádio Onda Livre. Muito bem, Eduardo, boa noite. Eu é que agradeço o convite. É uma honra estar aqui e poder, então, também esclarecer algumas questões que são muito emergentes e que estão na ordem do dia sobre esta problemática, de facto, da dependência dos jovens da internet. Eu li aqui há tempos um artigo assinado por uma senhora de seu nome Vitória Perudei, que escreveu na página Contitur, que diz ela que nos últimos 15 anos os pesquisadores deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância, que agora atinge proporções epidémicas. E no campo das estatísticas ela diz que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Há um aumento de 43% transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Há também um aumento de 37% na depressão adolescente, tal como foi observado pelos especialistas. E um aumento de 100% na taxa de suicídio em crianças de 10 a 14 anos. Isto são números que nos fazem pensar muito no que é que nós andamos a fazer. Quando digo nós, digo a sociedade contemporânea. Em que é que nós estamos a falhar? É verdade, são números de facto alarmantes. Apesar de eu considerar que, por vezes, as notícias podem trazer um alarmismo maior, não é? Porque a internet não tem só coisas más, é um bem. Claro. É um bem que é essencial hoje em dia. A vida moderna sem a internet hoje não será possível, não é? A questão está no uso da internet, do tempo que as pessoas passam, e nomeadamente os jovens, com as novas tecnologias, não é? Eu tenho uma posição mais positiva relativamente à questão da internet, apesar desses números de facto nos trazerem muita preocupação. Mas a internet é mais uma adição, de facto, quando o uso é excessivo. E as adições entram numa questão que levam à dependência. Não é? As pessoas, quando por algum motivo consomem uma substância ou uma atividade que se cria, que se torna uma adição, essa dependência vai fazer com que a pessoa deixe de ter a sua vida própria. Portanto, as coisas ou as situações tornam-se problemáticas quando as pessoas, efetivamente,
não conseguem lidar com a sua vida normal, não é? E assumir as suas responsabilidades normais, e nomeadamente os jovens, passando imenso tempo nestas realidades virtuais, não é? Perdem o contacto também com a sua própria realidade, com a sua própria realidade real, não é? O mundo real, que eles acabam por preferir essa realidade virtual. Portanto, é um fenómeno muito exigente para pais, educadores, que temos que estar todos sob aviso. E de facto, essa questão das doenças mentais, a depressão, o aumento, não é, das patologias, pode ser derivada deste uso abusivo da internet, mas não só. Não é? Não se poderá justificar apenas por essa situação. Existem outros fatores que poderão despoltar ou que predispõem a pessoa a esse uso também mais abusivo da internet, ou a passar os limites do real e do virtual. Não é? Sim. Há quem defenda a tese de que o uso excessivo da internet em estágios de crianças ainda muito jovens, digamos 3, 4, 5 anos, que vai causar problemas no déficit de raciocínio a posteriori. Porque dizem eles que o facto de estarem centrados neste pequeno ecrã mágico, não é? Que faz com que a criança não raciocine. Concorda com isso? Não exatamente. Para ser sincera, é assim, cada vez mais as crianças têm um uso precoce da internet e das novas e dos equipamentos, não é? Aliás, esta geração, também chamada de geração digital, nasce com os telemóveis, nasce com os iPads e nasce com estas novas tecnologias. Portanto, o que acontece hoje em dia é que as crianças e os adolescentes têm mais conhecimento ou mais facilidade em usar a nova tecnologia que os próprios pais, não é? Os progenitores. Sim. Portanto, temos aqui uma geração que usar a internet é uma situação muito fácil e eles sabem mais que os pais, não é? O problema põe-se é que os pais não conseguem acompanhar esse ritmo. A criança, quando ela usa o iPad muito cedo, consegue e faz os jogos, não é? Interativos e tudo mais, tem muita facilidade, efetivamente, com 3, 4, 5 anos, que começam a manipular. Só por causa dessa manipulação não é problema, não há problema nisso, não é? Até pelo contrário, eu acho que é uma aprendizagem com vários estímulos visuais e as crianças conseguem perfeitamente apreender várias situações. De facto, o uso terá que ser moderado. Vamos sempre entrar nesta questão do tempo que as crianças estão com esses equipamentos. Porque não podemos dar um iPad à criança para a calar, não é? Ou para que esteja ocupada. Isso é que está, efetivamente, errado. Mas essa é uma realidade, porque não perturba a dinâmica e o cotidiano dos pais, porque precisam de fazer isto e aquilo, aquelas atividades todas domésticas e não só. E a criança está ali sossegada e passa muitas vezes horas, não é, com esses dispositivos, e isso pode ser realmente prejudicial. Esta questão de, mais tarde, vir a afetar o seu raciocínio, a sua aquisição em termos neurológicos, não está comprovado. Sabe uma coisa que faz-me confusão? É que hoje em dia qualquer criança com um telemóvel faz operações de cálculo. Mas se esse equipamento, por qualquer motivo, não estiver a funcionar, já não se sabe fazer o cálculo. Sim, passou-se da geração do lápis e papel e se calhar e a própria tabuada, procura da memória para outro tipo de aprendizagem. Mas não tem que ser mau, é diferente. Nós, por vezes, pela idade, não é? E pelas aprendizagens que nós fomos tendo, achamos que a nossa foi melhor e que, efetivamente, é válida.
Mas Eu acho que os tempos atuais são, de facto, espetaculares. Tem uma outra dimensão que, no meu tempo, quando eu era menino e moço, em que estudávamos a tabuada, tudo isso, não tem nada a ver. São dois mundos completamente distintos. E eu sei que, de facto, hoje em dia, estas novas tecnologias fazem parte da vida. São parte de nós, não é? sim, Nós assistimos todos os dias, aqui, no nosso pequeno ecrã mágico, à distância de um clique, sabemos o que é que se passa em qualquer parte do mundo. Como também temos a possibilidade de ler um livro, entre aspas. Temos a possibilidade de criarmos dinâmicas com outras pessoas que estão nos antípodas. Aquilo que me preocupa, na realidade, é o excesso de dependência que nós estamos a ter das novas tecnologias. Isto faz-me lembrar uma citação do atual presidente do Grupo Mercedes, que ele dizia, numa entrevista que deu muito recentemente, em que ele dizia: se uma atividade económica não puder ser desenvolvida através de um telemóvel, não vale a pena fazer. Para mim isto preocupa-me, percebe? Embora eu compreenda a dimensão e onde é que o senhor quer chegar. Porque, de facto, estamos a dar um salto tecnológico brutal, mas será que estamos preparados para esse salto tecnológico? Nós, digamos, as gerações da década de 60, 70, 80, já não digo da década de 50, não é? Mas, por exemplo, a década de 60 e de 70, estas gerações estão preparadas para este salto tecnológico? Como é que os pais hoje interagem com as crianças? Quando nós vemos, por exemplo, que há aplicações para tablet, para as crianças terem no carro, para não perturbarem a condução do pai. Eu não sei, sinceramente, não sei. Não sei para onde é que vamos caminhar, mas preocupa-me, de facto, a dependência das crianças das novas tecnologias, até porque esta dependência, segundo tenho lido, é muito mais difícil de ultrapassar do que uma dependência química. Não sei qual é a sua opinião, mas eu gostava de saber, e creio que todos nós lá em casa gostaríamos de ouvir, quem sabe desta matéria, que é o seu caso, não é? Sim. Efetivamente, a tecnologia não poderá resolver todos os problemas, essencialmente os problemas humanos, ou seja, as questões do ser pessoa, não é? A tecnologia pode resolver uma conta de matemática facilmente. Eu não tinha que estar a usar o meu cérebro e a cansá-lo com essas questões, não há problema nenhum, se ela nos puder ajudar nisso. Agora, efetivamente, há aqui uma questão que as pessoas, pelo uso das novas tecnologias, efetivamente é um mundo fantástico, um mundo que nos traz imensas coisas, não é? Com um simples clique, e que nos entretém imenso, não é? E muito, muito apetecível. Por isso, a internet cria dependência muito rápido, porque tem conteúdos muito aliciantes e diversificados, e a pessoa quando vai dar conta já está 2 e 3 horas sem perceber muito bem como, não é? Passou imenso tempo em frente a um computador, porque efetivamente tem uma interatividade que permite que o jovem e o adulto, não é? Isto não é só uma questão de jovens, se enrede naquelas questões, naqueles conteúdos muito, muito apetecíveis. E, portanto, se não houver aqui um limite, um filtro, um controle pessoal que já chega e, ok, fiz este uso porque tive este objetivo, e a pessoa depois vai fazer outra coisa, se não houver este controle interno, a pessoa enreda-se muito facilmente. E não são só os nossos jovens, efetivamente. O que me parece que as pessoas depois acabam por entrar neste enredo é porque também nós estamos habituados, ou vamos perdendo alguns valores, não é? Do olhar para nós, saber quem somos até, muitas vezes, o querer ser felizes a todo custo e com coisas até muito materiais,
não é? Valoriza-se muito porque as adições é isto, nós somos uma sociedade, uma fábrica de adições, a nossa sociedade moderna, uma fábrica de adições. A própria publicidade, este conceito de consumo, que eu sou feliz se eu tiver este determinado telemóvel, porque tem que ter assim característica XPTO, tenho que mostrar que, ou se tiver esta determinada marca, ou se consumir este determinado produto. Portanto, vamos muito atrás destas questões materiais, não é, de consumo. O ter é poder e quanto mais tenho, mais as pessoas me consideram. E, portanto, isto aqui é uma questão de vazio pessoal, e que se tenta preencher com substâncias, com o consumo de coisas. Seja também o álcool, seja substâncias químicas ou também a internet. Funciona ao mesmo nível de outras dependências e adições que existem e que são conhecidas. E porquê? O cérebro também tem mecanismo. É adaptativo. O cérebro é muito adaptativo, completamente. Sim. Nós temos uma plasticidade cerebral que absorve tudo e consegue agilizar todas as situações. E principalmente aquelas que nos dão prazer. Portanto, a internet é uma coisa que nos dá muito prazer. É estarmos ali, conhecer aquelas coisas todas, vermos, é música, é também conteúdos... é cinema, é teatro, temos ali tudo ao nosso alcance. Exatamente. Portanto, é muito apetecível. E, portanto, dá-nos muito prazer, não é? Dá-nos muito prazer. Em termos cerebrais, esse prazer... Não há uma estimulação cerebral. Há uma estimulação cerebral. Há um neurotransmissor que vem para o nosso sistema e que é a dopamina. Sim, exato. E que esse neurotransmissor vai querer, nos traz essa felicidade, ou essa ilusão de felicidade naquele momento, e que depois vai querer a repetição. Mas deixa de haver uma estimulação, por exemplo, no que diz respeito ao raciocínio. O raciocínio não está afetado, não está afetado. Isto é uma questão emocional. Aqui a questão da dependência vai pela emoção. Se o nosso cérebro é adaptativo, se nós deixamos de raciocinar, vamos lá ver, o simples deixarmos de fazer uma conta de multiplicar, ou uma conta de dividir ou subtrair, porque a máquina faz isso por nós, o cérebro automaticamente adapta-se a essa deixa de não ter que exercer essa função de raciocínio, não é? Sim, sim. Há questões depois neurológicas, poderão perder algumas ligações, algumas sinapses ali naquela circunstância, mas depois vai criar outras, não é? A questão da plasticidade cerebral funciona assim. Mas é assim, se efetivamente o fazer contas, essa questão, não tem praticabilidade para a pessoa, ela não vai sentir falta. Isso tem um mecanismo que a substitui. Por aí, o nosso raciocínio é plástico e pode não saber fazer contas, não ter essa habilidade, porque é uma questão de habilidade que se trabalha e se aprende. Mas poderá depois ter outras. Agora, a questão da sua pergunta, não sei se me perdi um bocadinho, mas de facto a internet tem esse efeito. É um efeito muito persuasor, não é? De bem-estar. E as pessoas procuram o bem-estar a toda a hora, não é? Nós, seres humanos, estamos sempre à procura da tal felicidade, do bem-estar. E temos muito pouca tolerância à frustração, à dor, ao sofrimento. E a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida. Sem dúvida. Não é? E quando as pessoas, de facto, não querem sentir dor porque querem fugir a uma fuga, querem fugir a esses sentimentos chamados negativos, então enredam-se muito por esta ilusão de ter só o que dá prazer. Porque é uma ilusão, porque mais tarde quando vem o reverso da medalha, e essa dependência depois vai aprisionar a pessoa a fazer o que depois também não quer, mas não sabe sair, ou não conseguirá sair, se calhar sozinho. Exato. Mas no que diz respeito às crianças e aos adolescentes, como é que se pode travar esta dependência deles? O que é que há aqui
possível de ser feito? Sim. A dependência, como já referi, obtém-se com o uso excessivo. Né? Nós, às vezes, os pais alarmamos-nos porque a criança está com o telemóvel ou está no computador. Assim também vai precisar desses instrumentos para funcionar nesta sociedade, nomeadamente até para fazer trabalhos de escola, enfim. Portanto, eu penso que os progenitores, os pais e também as escolas têm um papel aqui central, mas os pais terão que efetivamente ter uma atitude mais proativa. Em primeiro lugar, conhecer um pouco o que é a internet e o que é essencialmente as redes sociais. Os jovens passam muito tempo no telemóvel, nas redes sociais, não é? Saber o que é o Instagram, o que é o WhatsApp, o que é onde eles agora se movimentam. Sim. Ter esse conhecimento, porque a questão da educação atual, penso eu, hoje em dia não se coloca tanto no proibir, sem negociar, vá. A questão de, não quero que faças isso porque eu sou mãe, eu sou pai e eu é que sei e tu tens que obedecer, não é? E, portanto, quando os pais também se interessam em conhecer e saber, afinal, o que é que tu andas aí a fazer, o que é que tu postas, o que é que se passa aí, não é? E para alertar até dos perigos, é preciso conhecermos. Portanto, o conhecimento das coisas, daquilo que os jovens gostam, é essencial, parece-me, para depois poder negociar com eles, poder alertar, não é? O senhor está a falar em negociação. Isso não pode levar as pessoas a pensarem que há aqui uma certa falta de autoridade parental? Não, de todo. Não? Aliás, os pais que negociam são os pais efetivamente maduros e que sabem exercer a sua autoridade e a disciplina e considerando o outro como um ser independentemente de mim, não é? Porque todos nós somos seres autónomos e a negociação implica que o outro também se responsabilize nas questões. Eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo consigo, está bem? Força. Para já, eu não sou pai, portanto não conheço essa temática de maneira nenhuma, para já nunca tive apetência para essa faceta da vida humana. Mas a verdade é que nós vemos hoje em dia, no geral, não vamos particularizar situações, aliás, não estamos aqui para isso, estamos para alertar, no geral, quem nos está em casa a seguir, para este problema da dependência dos jovens da internet e os perigos que podem acarretar e que acarretam muitas vezes. Os mais conhecidos e os mais preocupantes é o caso da pedofilia, não é? Bom, através das chamadas redes sociais, a doutora falou aí, no WhatsApp, no Instagram, no próprio Facebook, enfim, o Snapchat, pronto. Nós às vezes vamos a um café e vemos pai, mãe e filhos completamente ausentes. Ora, aí está. Completamente ausentes. Como é que um pai, não é, e uma mãe diz a uma criança, ao filho, ao jovem, para não usar, se ele próprio está no Facebook ou seja naquilo que for. Não é? Nós temos, a nossa autoridade só poderá ser exercida quando damos o exemplo. E essa autoridade do eu quero, posso e mando não vai funcionar com os jovens de hoje em dia. Daí, quando eu falo em negociação, é precisamente a questão de o pai tem autoridade, efetivamente, e não a pode perder, mas negocia com o filho, com a filha, os limites e as regras. Porque o uso tem que ter regras, essa é a base. Sim, claro, não é? Claro, é evidente, é base. É evidente, não é? E, portanto, é o colocar horários de utilização, definir horas que não se pode usar, por exemplo, na refeição, é de todo concebível que estejam com o telemóvel. Acho que na refeição uma altura ideal para o convívio, para a partilha e comunicação cara a cara, não é? Porque parece que se está a perder tanto. Sim, com essa que era de facto... tecnologias. Exatamente. Mas cara a cara também com os nossos pais e com os nossos filhos. Essas já que eram as redes sociais, da altura. Essas já que eram as redes sociais. Exato. Eu, por acaso, eu gosto muito de ver um
um filósofo palestrante também, que eu gosto de ouvir, fantástico, que é o Leandro Carnal, que é brasileiro. E ele conta um episódio engraçado nas suas palestras, que é um dia que foi ter uma reunião de negócios com uma arquiteta, e então foram a um restaurante, estavam no jantar, não é? Numa mesa, e ela, pronto, sentaram-se, e ela atende o telefone. Atendeu? Ok. Dali a nada, mais uns minutos, volta a atender o telefone, volta a tocar e ela volta a atender. Portanto, a conversa dos dois era interrompida constantemente pelo telefone. Voltou a tocar o telemóvel e ela volta a atender, era eu. E disse, se para si é mais fácil falarmos por esta via, então vamos ter a reunião por esta via. Quer dizer, estavam de frente a frente a falar ao telefone. E o que é que ele ganhou com isso? O telefone não tocou mais. Eles tiveram a reunião por telemóvel. Claro. Portanto, às vezes, os pais também se esquecem muito desta questão, não é? Eu quero proibir, eu não quero que o meu jovem use, mas eu também estou a usar. Tenho que dar o exemplo. Tenho que dar o exemplo, porque eles não vão aceitar que se imponha uma regra que o próprio progenitor não está a cumprir. E aqui é efetivamente essencial a definição das regras e dos tempos, porque há uns anos atrás também, quando as crianças viam muito televisão, quer dizer, antes da internet foi a televisão, não é? Havia aquelas questões, meu filho passa muito tempo à frente do televisor, também é prejudicial aos olhos e nós na clínica, pronto, enfim, a televisão tem um botão, não é? Claro. O botão desliga-se. Diga-me uma coisa, os pais hoje em dia utilizam o chamado controle parental das aplicações que os filhos têm no computador ou no telemóvel? Assim, poderão usar, efetivamente, há situações de seguros na net, não é? Que falam nessa questão. Não me parece que seja muito eficaz. Primeiro porque dá informação à criança de desconfiança, não é? Uma desconfiança, e quando há desconfiança, mais o fruto é proibido. Quer dizer, a questão do fruto proibido é mais apetecível. Exato. E, portanto, eles arranjam forma de controlar. E se em casos temos o controle parental, então eu vou para os amigos e arranjo outra forma de usar. Não é? E abusar. A questão também de os pais andarem a ver o que é que eles andam a navegar e às escondidas, não é? Entrar nos próprios e-mails ou nos perfis, também não funciona muito bem. Porque há aqui uma quebra de confiança, não é? Por isso o diálogo e a conversa franca é sempre o mais viável e é sempre o que funcionará melhor. Eu sei que poderá parecer muito teórico, mas de facto temos que ter esta preocupação. Eu própria sou mãe de 2 adolescentes e tenho as minhas dificuldades, não é? E nem sempre se consegue estas negociações, porque por vezes, porque eles também estão num processo de autonomia e de confronto. Portanto, o confronto vai existir na adolescência, é perfeitamente natural. E nós, pais, muitas vezes queremos que eles obedeçam logo e não ter grandes problemas, não é? E por vezes também ultrapassamos alguns limites nós próprios, não é? Mas penso que a definição de regras é essencial nesta questão da internet e do uso, porque não podemos efetivamente chegar ao quarto, quer dizer, podemos tirar o computador, mas também tem o telemóvel, e que vamos tirar o telemóvel? São questões que não dá para restringir, não é? Completamente. E a questão passa muito por esta conversa franca e este estabelecer de momentos de uso e de momentos para estarmos, não é? Recuperar também o estarmos juntos, o conversar em família. Os próprios pais têm que ter essa disponibilidade também, não é?
Exatamente. E os jogos de tabuleiro, fazer atividades em conjunto são essenciais para te retirar o jovem do seu quarto. Um pai que tenha filhos, jovens e adolescentes, quais são os fatores que ele vai ter em atenção para saber que alguma coisa não está bem, que há uma dependência? Quais são os fatores de alerta que um pai tem que ter? Bom, o tempo que a criança passa dá logo um indicador, ou muito tempo, indicador de que poderá estar ali a criar alguma dependência. Depois, a própria irritabilidade da falta, não é? Do não uso, mudanças de humor, questões que têm a ver com a ansiedade do jovem, são alertas. E como é que se reverte essa situação? Há tratamentos na área da psicologia para isso? Sim, a psicoterapia é essencial. Eu, como eu disse na apresentação, sou especialista em terapia transpessoal. Nós, na transpessoal, usamos muito a questão do conhecimento de si próprio. Não é? Em primeiro lugar, tem que passar por uma consciência de que a pessoa tem um problema. E, portanto, vamos trabalhando o conceito do ser, do eu, da construção de si mesmo. E porquê é que houve aquela necessidade, não é, de entrar na dependência, de consumir, seja esta substância, sejam outras. E usamos muito a questão da meditação, não é, na transpessoal. E o estar consigo mesmo, compreender-se e aceitar-se. Essencialmente, é um processo de autoconhecimento e de encontrar a felicidade em si, porque a felicidade está dentro de nós, não está em coisas externas. Claro. E é esse caminho que nós ajudamos a percorrer. Não é? Aqui as pessoas têm que, efetivamente, querer dar esse caminho. Nós vamos orientando, vamos acompanhando nessa senda, não é? De entrar em nós, de refletir o que somos, como somos, o que queremos, não é? O que nos faz bem, sem necessidade de consumir nada fora de mim. Claro. Para além deste problema das dependências, há outro fenómeno que nasceu originário primeiro no Japão, onde há mais de 1 milhão de casos e que se tem vindo progressivamente a espalhar para o Ocidente, que é o caso do fenómeno dos hikikomori, ou seja, jovens em autorreclusão. Quais são as bases para isto? Porquê é que isto acontece? Porquê é que um jovem, um adolescente, está meses e meses e meses recolhido no seu quarto, comunica com os pais por telemóvel, como há um bocado falou desse senhor, da conversa do almoço. Estes comunicam com os pais por telefone. E, por vezes, há situações de irritabilidade que levam à violência. Aliás, há um caso que foi publicado no Japão, em que os pais tiveram, por várias vezes, necessidade de chamar a autoridade, dada a violência com que foram afetados pelo filho. E tiveram, forçosamente, que arranjar um local para instalar o filho, porque era impossível conviver com a violência. Porquê é que este fenómeno nasce? Bom, os hikikomori é um fenómeno que nasceu no Japão, que de facto já tem uma dimensão brutal, imensa. Não está só confinado ao Japão hoje em dia, não é? Já vai-se deslocando para o Ocidente. São os chamados autorreclusos. Nem estudam, nem os NEEs. Exato. Nem ensinam, não fazem nem nada. Estudam, nem trabalham. E, portanto, autorrecluem-se nos seus próprios quartos, não é? Passam a ter uma vida inteiramente na internet, uma vida virtual completa. Criam perfis falsos, enfim. Deixam de fazer atividades básicas
inclusive até às vezes de comer ou de se esquecer da sua vida social. Portanto, o fenómeno tenta-se explicar por questões situacionais, não é? Muitas vezes pessoas que já estão em solidão profunda, que não têm muito acompanhamento dos pais. Portanto, no Japão há um fenómeno de competitividade, muito grande, de trabalho muito grande. Os pais passam muitas horas fora, não é? E acabam por não acompanhar muito os seus filhos. E depois também, pela restrição da natalidade, há muitos casos só de um filho, que acaba por não ter também os irmãos para interagir. E de facto há situações em que as crianças estão reclusas nos seus quartos e os pais nem sabem, não é? Pensam que também vão para a escola, mas depois eles até saem, fazem essa simulação, mas depois voltam para os seus quartos e vivem um mundo perfeitamente à parte. E até com perfis, muitas vezes, que são perfis falsos, mas que é para fazer crimes, não é? E criminosos. Sim. Situações muito complicadas. Também a questão da escola, não é? O próprio bullying que muitas crianças sofrem no ambiente escolar. A pressão que existe muitas vezes com estes jovens, que eles não conseguem, feita pelos pais, feita nas escolas, o ter boa nota, quando eles não conseguem lidar com essa pressão toda, não é? Com a pressão, com a frustração de não conseguir atingir determinados patamares, muitos deles recluem-se e autoexcluem-se da sociedade, autoexcluem-se e passa a ver uma realidade perfeitamente virtual e à parte, com conotações gravíssimas e um prejuízo enorme para a sua saúde e para a sua vida familiar. Na Europa, a Itália tem, salvo a primeira associação nacional de informação sobre este tema, que é a Hikikomori Itália, e diz o responsável por esta associação que este é um mal que assola todas as economias desenvolvidas. E ele mostra muita preocupação, de facto, temas que já falou aí, da pressão, da competitividade da atual sociedade, não é? Que cada vez é mais competitiva. Não? Sim. Não sei para onde é que vai parar este escalar da competitividade e o mal que trará às pessoas, não é? E, de facto, estes jovens vêm-se aqui neste mundo para o qual foram lançados e muitas vezes não os prepararam convenientemente para enfrentarem na escola, no início, não é? No início da vida na escola, para toda esta competitividade que também nasce na escola, não é? Sim. Sim, a Itália também surge, apesar de uma escala menor que o Japão, mas também existe já este fenómeno, inclusive a associação para combater esta questão. Já há uma consciencialização do problema, não é? Exato. Não sei em Portugal se existe... Não. Eu andei à procura e não encontrei referências nenhumas a qualquer associação deste tipo em Portugal. Agora, de facto, tem muito a ver também com esta questão da falta de projetos dos jovens, de falta de perspectiva de futuro, não é? De um desânimo imenso, muita a depressão, aquela situação de angústia e depressão da sua própria vida, de não ser compreendido, e depois vê na realidade virtual, nas redes sociais, e noutras, porque isto depois funciona como uma comunidade, não é? Porque às vezes as pessoas têm muita necessidade de pertencer a algo, pertencer a um grupo. E acabam por ver essa ligação embora doentia e fatídica muitas vezes, mas uma ligação com outras pessoas que também estão a fazer o mesmo, não é? Em termos... E há esta identificação de forma errada. Mas no meio desta situação toda, há aqueles que se aproveitam destas fragilidades. E agora recordo-me, veio-me à memória, o célebre jogo da Baleia Azul, que é de facto qualquer coisa de horroroso. Não sei como é que esse jogo não foi banido da internet, não é? Em que os donos do site se utilizam e se apropriam dos jovens fragilizados com toda esta situação porque a sociedade passa e que os leva a cometer, de facto... extremos
O ato extremo, que sim, é a morte, sim, não é? sim, sim. É um suicídio. É um suicídio visível E programado por alguém, programado, não é? Por alguém. é uma problemática enorme, mas de facto o jovem vê ali alguém que lhe dá atenção e tem uma validação. Sim. E ela vai-se suicidar ou corre muito risco de morrer, mas está validado, quer dizer, ele pertenceu ali àquele Está validado momento. para 50 desafios. Claro que as pessoas que aderem a estas situações estão muito fragilizadas, muito vulneráveis e há os oportunistas e quem se aproveita. Portanto, são questões muito, muito difíceis, não é? E da extrema complexidade, não é? Da extrema complexidade e que de facto mostra que o jovem sofre em profundidade mesmo, sem uma angústia tremenda. E o que é que aqueles que mandam neste mundo, que às vezes perguntam-me se de facto olham para quem está abaixo deles com olhos de ver, o que é que esta sociedade pode fazer por estes jovens? Temos de estar todos atentos. Temos de estar todos muito atentos. E será suficiente? Suficiente pode não ser, não é? Porque os casos existem. Sim. Agora, de facto, os jovens precisam de ser ouvidos, de ser amados, não é? O mundo está... O mundo ocidental perdeu aqui alguns valores, como dizia no início da apresentação, com esta questão da competitividade, temos de ser os melhores. Os próprios pais e nós adultos potenciamos muitas vezes esta questão do tem que ser o melhor, tem que ser bom na escola, tem que ser um bom profissional, tem que ter as melhores notas. Portanto, esta pressão toda que fazemos do jovem ideal, quando o jovem não o é ou não o sente ou não consegue efetivamente atingir aqueles patamares, vem uma cadeia de frustrações e de angústias que podem levar a estas situações. Quer dizer, passa tudo por um processo muito interno, muito de emoção, porque as coisas não surgem assim do nada, não é? E depois as pessoas ficam perfeitamente vulneráveis para horrores como esse e auto-excluem-se e ficam dependentes de substâncias, enfim, há aqui uma espiral de situações. Portanto, nós no nosso cantinho, o estarmos atentos, sensíveis, o dar aquele amor, aquele carinho ao nosso jovem, vai fazer a diferença. Não é? Se todos fizermmos isso, vamos contribuir para... aquela ideia de que o mundo muda porque, enfim, os políticos têm que fazer umas leis específicas. Se calhar a lei até existem imensas leis que não têm aplicação, não é? E não sei se haverá mais alguma coisa a fazer, com certeza que em termos da internet haver aqui um controle maior, em termos institucional de rede, talvez haja coisas a fazer, não é? Claro. Acho que sim. Esperemos que sim. Mas porque o uso e abuso é enorme e a criança e o jovem, se estiver bem informado e bem consciente dos perigos que a internet tem, porque tem muitos riscos, os próprios pais, não é? Porque às vezes até se ouve comentários no sentido, o meu filho está em casa, não sai, ainda não bebe, não anda na noite. Mas está noutro é assim, outra situação que talvez fora tão mais grave ou está do que mais isso, protegido de um predador, mas esquecemos-nos que a internet tem imensos predadores. Exatamente. Exatamente. E o estar no quarto pode não ser tão seguro. Pode, efetivamente. Doutora, muito obrigado por esta conversa que teve a amabilidade de ter aqui connosco e com o auditório da Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV. Eu espero que vós aí em casa tenham gostado desta emissão. Na página do programa no Facebook vão ficar alguns links disponíveis para poderem consultar se tiverem interesse em saber com detalhe algumas destas questões que nós aqui abordámos. Nós vamos voltar na próxima semana para mais uma emissão deste programa e também na quinta-feira para uma emissão do programa Motores da Nossa Paixão.
Doutora, muito obrigado, foi um gosto tê-la aqui e, quem sabe, voltaremos a conversar novamente, porque este tema é um tema tremendamente rico e não é em 40 minutos que o abordamos em profundidade. Com certeza. Muito obrigado. Eu é que agradeço esta oportunidade e até uma próxima. Até breve. Obrigada. E eu despeço-me até para a semana. Continuação de uma muito boa noite e muito obrigado por terem estado desse lado. É um prazer estar na vossa companhia. Boa noite, muito obrigado. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco.